Olá pessoal, iniciando nosso bate-papo aqui sobre treinamento em esportes, agora na disciplina de treinamento em esportes. Assim como na qualidade de vida, o que eu estou fazendo é pegando o que a gente tem de material desde semana passada até agora, né? Como mudou agora o nosso sistema aí de postagem, né? Agora a gente tem esse vídeo maior, então a gente pode explicar mais. Então eu estou pegando tudo que a gente viu que está postado lá no portal e estou fazendo um resumo. E a partir do término desse resumo, eu posso começar a incluir conteúdos novos. Tudo bem? Então, o primeiro material que eu coloquei lá para vocês em treinamento em esportes na semana passada, na terça-feira, né? Tinha alguns papers lá, né? E antes disso, né, algumas características aí alguns conceitos em relação à periodização de treinamento em esportes, né, em desportos, e a gente também está discorrendo aí treinamento de força nesses esportes, né? Por quê? Né? Porque na literatura sabe, pouco sabe-se em relação à influência da periodização em esportes. Então tem mais paper falando do treinamento de força e a periodização do que o esporte em si, a periodização. Então todo mundo está vendo mais a periodização com o treinamento de força para analisar a performance em determinados esportes, tudo bem? Ele coloca depois também que a aplicação do treinamento de força, né, pode melhorar vários aspectos aí que vocês já sabem, capacidades, habilidades, né, envolvidas em vários desportos, né. O treinamento de força pode melhorar essas capacidades e habilidades, né. Portanto, descobrindo a influência da periodização do treinamento de força, a gente pode ter um critério de aplicação em esportes que utilizarem essas capacidades, né, voltadas aí para capacidades que o treinamento de força consegue aperfeiçoar, melhorar, tudo bem? O primeiro paper lá que estava disponível para vocês, então era o efeito do treinamento de resistência periodizado, né? Ondulatório ou linear nos ganhos aí de força máximo e submáximo, tudo bem? Esse paper não era uma revisão, lembra? Era um ensaio clínico isolado, né? Então, ensaio clínico, vocês já sabem que é com humanos, tudo bem? Randomizado, né? Os indivíduos aí, quando vocês acharem em algum paper esse termo aí, recreacionalmente treinados, é porque tem uma discussão na literatura em relação a isso, do que é treinado e que não é treinado, tudo bem? E que às vezes você pega, o indivíduo está 6 meses treinado, esse indivíduo é 1 ano treinado em treinamento de força, é uma coisa. Um outro indivíduo pode estar 1 ano treinado em treinamento de força e ter outra adaptação e não ter a disciplina do outro indivíduo. Tudo bem? Então isso pode gerar muita discussão. Então às vezes colocam recreacionalmente treinados para não comprometer o termo. Então eles, só finalizando, recreacionalmente treinados, quer dizer que eles tinham alguma experiência lá no treinamento de força. Que já é melhor, né? Que já é melhor do que um estudo que mexa com uma amostra de indivíduos destreinados, né? Porque aí lembra o viés que cria? Eu estou mexendo com um indivíduo destreinado, talvez qualquer coisa que ele fizer melhora, né? Lembra? Nos nossos papos aí em aula. Então, é um critério para vocês analisarem quando vocês estudarem aí artigos científicos. Né? Os indivíduos eram sedentários daquela intervenção. Então, fica de olho porque qualquer coisa podia fazer esse cara melhorar, né? Vamos dizer assim. E a comparação lá da periodização linear clássica que a gente já viu, a gente conhece, com a ondulatória, né? Ondulatória, ora forte, ora fraco, lembra?
nos ganhos de força máxima e submáxima. Então, como é que eles avaliaram o ganho de força máxima? Com o teste de 1 RM. Força submáxima, teste de 8 RM. Melhorou o teste de 1 RM depois da intervenção? Melhorou a força máxima. Melhorou o teste de 8 RM depois da intervenção? Melhorou. Então melhorou a força submáxima, tudo bem? E aí, o que eles encontraram? Sem diferenças entre os modelos, né? Porém, a ondulatória promoveu maior ganho de força máxima e submáxima, né? Mas não foi significativo, tudo bem? Produziu aí um ganho de força máxima e máxima um pouquinho maior. E deixei para vocês também o link de acesso ao paper completo. Agora aqui, turma, então, análises, né? Jornal aqui de condicionamento em força, importante esse jornal, bom, grande, pertinente. Revisão sistemática e meta-análise, né? Outro padrão aí de paper pra gente. Que já cansei de falar e vocês estão cansados de escutar o que é, né? Então aqui é uma revisão sistemática e meta-análise de treinamento resistido, de programas de treinamento resistido, periodizados, ondulatórios e lineares. Então, só voltando, esse aqui foi um estudo, vendo periodização linear e ondulatória. Esse aqui não, é uma meta-análise, então viram vários comparando, tudo bem? E aí o que ele coloca, né? Que é a tradução, então, revisão sistemática e meta-análise investigando a força em programas de treinamento de força periodizados, linear ou ondulatório. Lembrando que a gente não está falando de esporte ainda, tudo bem? Então, revisão sistemática e meta-análise, a comparação da periodização linear ou ondulatória. Ondulatória, lembrando, né? Como o próprio nome já diz, então ondulando a intensidade, hora alto, hora fraco. E o linear não, aquele aumento progressivo, né? Bem? Então, incluíram aí 17 estudos, né? Na revisão sistemática, 16 desses estudos teve um aumento da força em ambas abordagens, né? Parecido lá que a gente viu naquele ensaio isolado, tudo bem? E na meta-análise não houve diferença significativa entre as periodizações, tá? Na força de membros inferiores e superiores. Então, como a gente viu também lá no ensaio isolado. Fatores que possam confundir aí, né? Como eu coloquei, fatores confundidores, que é um termo usado. O histórico de treinamento dessas revisões, que é o próprio autor que coloca isso, né? E as intervenções curtas, tudo bem? Porque, como eu disse, às vezes com indivíduos que só estão familiarizados com treinamento de força, ou também com indivíduos que já são extremamente adaptados ao treinamento de força, curtas intervenções, no caso dos indivíduos com pouca experiência, mas que já fazem treinamento de força, uma curta intervenção vai fazer alguma modificação, alguma adaptação nesse indivíduo, né? Mas e a longo prazo, tudo bem? Será que vai ter uma adaptação? E o mesmo para o indivíduo bem treinado, né? Se ele vai participar de um trabalho, de um estudo, um desses estudos que esteve envolvido aí nessa revisão, e ele já é bem treinado, mas ele é bem treinado em treinamento de força, mas ele não muda muito os métodos dele lá no dia a dia dele. Aí ele participa de um programa, de um estudo, com métodos diferentes. Em 4 semanas, 3 semanas, ele teve aumento de força, né? Ele melhorou. Mas e aí? Será que em 10 meses ele ia melhorar? Tudo bem? E se melhorasse, qual dos dois métodos seria melhor? Né? Tudo bem? O linear ou ondulatório? É difícil saber isso porque se eu conseguir essa amostra aí de 20, 30 pessoas e ficar lá 10 meses treinando com essas pessoas, e num ondulatório, por exemplo, né? Que hora tem a intensidade altíssima, hora baixa. Né? O cara tem que aguentar essa carga de treino aí durante 10 meses, 12 meses, 18 meses, é difícil, né? Então são fatores confundidores aí, tudo bem? Mas é um dado aqui pra gente. Aqui ainda também sem falar de esportes específicos, tudo bem? Estamos falando só de
da periodização do treinamento de força, né? Aqui ele comparou, aqui é diferente, ele comparou quem treinava periodizado, certinho, bonitinho, e quem treinava a gosto, sem periodização, tudo bem? Uma meta-análise, bem importante, né? Tá lá, investigando a força em programa de treinamento periodizado ou não periodizado. Objetivo, analisar na literatura planos com periodização ou sem de treinamento de força. Aí ele coloca os critérios de inclusão, tudo bem? É bem legal isso aqui, ó, gente, ó. Critério de inclusão, força máxima mensurada por 1 RM ou no leg press, né? Ou no squat ou no supino. Então, por isso que é uma meta-análise. Então tem critério, né? Então, está comparando coisas muito parecidas, tudo bem? Só trabalhos que mexeram com isso. É diferente. Então, ó, foi teste de 1 RM, mas podia ser um teste de 1 RM na cadeira extensora, tudo bem? Não, foi ou no leg press, ou no squat, ou no supino. Isso dá critério e precisão lá nos meus resultados, tudo bem? Todos foram ensaios randomizados, né? A gente já sabe o que é um ensaio randomizado, né? Os indivíduos foram selecionados para cada grupo de forma aleatória, né? Sem fator de interesse para confundir os resultados. E ele está lá, os dois grupos, periodizados e não periodizados, tudo bem? Aí ele coloca as datas, né, de extração dos estudos, desde 1988 até 2015, e os resultados, né, que acho que você já até esperava. Então, os grupos periodizados aumentaram mais a força do que os não periodizados dos ensaios, né? As variáveis que influenciaram nesse resultado de teste 1RM, então, foi o modelo da periodização, o nível de treinamento, a duração e a frequência, né, desses trabalhos, desses ensaios clínicos aí. Tudo bem? Então, os grupos periodizados aí, só mostrando, deixando claro que vocês já sabem a importância da periodização no treinamento de força. Mas por que a gente está falando de periodização e treinamento de força? Então, como eu falei lá no primeiro slide, o que mais tem na literatura é paper vendo a periodização do treinamento de força em esporte. Não tem muito paper vendo periodização em treinamento. Desculpa, periodização em esporte. Bem, sempre é a periodização do treinamento de força no esporte. Então, modalidades esportivas específicas, a gente não consegue achar muito paper não de periodização, mas o treinamento de força a gente acha mais. E esse aqui é a periodização do treinamento resistido em jogadores de futebol. Eles avaliaram lá mudanças na força máxima, potência de membros inferiores, composição corporal e volume muscular, tá? Um jornal aqui também super importante, artigo 2018. Tá aí o título, né? Que eu acabei de falar. A média de melhora num RM, então, foi até pergunta lá numa atividade que eu coloquei no portal isso aqui, né? E agora eu vou explicar uma provável resposta, vamos dizer assim. Então, a média de melhora de um RM foi maior na fase geral do que na fase de força máxima. Então, vamos lá, vamos analisar com calma. Então, a melhora num RM de força foi de 29% na fase geral da periodização. Lembra o que é a fase geral na periodização? É o início, beleza? E 9% na fase específica de força máxima, tá bom? Isso aconteceu também com uma altura no teste de salto vertical, né? Jogador de futebol foi avaliado o teste de salto vertical por ser uma habilidade necessária para esse público, tudo bem? Aí ele coloca lá que os resultados indicam que a força muscular e potência com jogadores aí, né, com pouca experiência no treinamento de força podem melhorar de forma significativa após a conclusão da fase geral da periodização do treinamento de força, usando cargas moderadas. Então, olha que interessante, né? Poxa, na parte da fase geral dessa minha periodização, que a gente aprendeu, que a fase geral, a gente trabalha assim, habilidades específicas, a gente pega lá, vou trabalhar só força,
Não, né? A gente trabalha várias capacidades e habilidades de forma mais superficial, né? Variando bastante, tudo bem? E aí eles acharam. E outra coisa importante, né? Esses jogadores tinham pouca experiência, tá? Guarda isso aí. Então vamos lá, a pergunta de novo, né? Que estava lá na atividade, lá no portal. Por que a força máxima desses caras melhorou mais na fase geral da periodização do que da fase específica, né? Que o lógico aí da matemática seria, pô, fase específica, ele está trabalhando força máxima lá, especificamente força máxima. Agora vai melhorar a força máxima, né? É o que a gente imagina, tudo bem? Então, uma das prováveis respostas aí dessa pergunta é o seguinte, gente. Os caras tinham pouca experiência no treinamento de resistência. E vocês sabem que a curva de evolução das capacidades aí, né? Por exemplo, força máxima, que é uma capacidade, ela é mais aguda no, no primeiro período, quando eu estou começando a fazer o treinamento de força, vamos dar um exemplo aí de tempo, no primeiro mês lá, estou fazendo treinamento de força, você quase não fazia. Deu um mês, se eu for avaliar seu teste de um RM no dia 1 e no dia 30, vai dar uma baita diferença. Porque era uma coisa que você não estava acostumado, concorda? Depois, uns 3 meses, mais ou menos, 4, vai dar uma diferença, mas não vai ser tão grande igual aquela primeira. Tudo bem? Vocês concordam? Então é mais ou menos isso que aconteceu aqui com esses jogadores. Eles não tinham experiência com treinamento de força. Então, a fase geral, que compreendia esse primeiro período, que deve ter sido por aí, um mês e meio, os caras tiveram um pico de evolução na força enorme. Depois, eles aumentaram, quando foi avaliar depois da fase específica, eles aumentaram, mas foi só 9%, e graças à preparação específica de força. Porque poderia ter sido até menos se o treinamento continuasse igual, tudo bem? Então, com certeza, esse fator é um fator muito importante nesses resultados. Tudo bem? E aqui, gente, tem aquele paper da abordagem multifatorial da periodização. Tudo bem? Só vou conferir o tempo aqui. Então, galera, como eu imaginava, ó, a abordagem aqui multifatorial, né, da periodização integrada aí, né, para as modalidades aí específicas de esportes individuais e de esportes coletivos, vai ficar para o vídeo de amanhã, tudo bem? A explicação que eu até já comecei na terça-feira no plantão de dúvidas que a gente teve, eu falei um pouquinho sobre a parte de periodização integrada e multifatorial para esportes performance individual. Depois a gente vai falar de esportes coletivos. Então amanhã eu vou falar das duas juntas, tudo bem? Aí agora, a partir desse momento, então a gente vai estar vendo a periodização dentro dos esportes mesmo, tudo bem? Sem ser a periodização do treinamento de força. Por isso que eu achei legal colocar esse estudo aqui, esse paper aqui. Por quê? Porque tem pouquíssima coisa publicada em relação a periodizações aí em modalidades específicas. E aqui vai dar uma clareada para essa periodização, para esporte individual e esporte coletivo. Beleza? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por estarem assistindo. Qualquer dúvida, plantão de dúvida, portal lá, fórum e nosso grupo. Um abraço.